Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com imensa alegria que nos encontramos hoje novamente aqui para batermos um pequeno papo, uma pequena conversa sobre a fé. Com certeza, meu irmão, minha irmã, você em algum momento já se perguntou o que é fé, o que é acreditar. Por que eu não consigo acreditar o tempo todo e manter a minha fé talvez tão firme e forte? Em alguns momentos eu venho a vacilar. Muitas dúvidas quando nós falamos sobre fé vêm sobre a gente. E talvez a gente questione em algum momento até mesmo a nossa fé. Mas, meu irmão, eu gostaria de bater um papo hoje aqui sobre esse tema que é muito importante. A base mesmo da vida de um cristão é a fé, a conversão, a busca e a intimidade com Deus. E a fé é um fator importante que nos leva à busca constante de um encontro com Deus. A passagem ao qual nós vamos ler hoje, que se encontra lá nas cartas aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer uma parte bem pequenininha. Sem fé não podemos agradar a Deus. Então a fé, além de ser algo, de ser uma resposta que nós demos a Deus que nos chama, porque pensamos o seguinte: eu tenho uma capacidade, eu tenho uma inteligência que me leva a compreender as coisas de Deus. Deus se revela a nós homens e nós homens temos que responder a esta revelação, a este chamado. E através deste chamado, uma das respostas que damos a Deus é a fé. A fé de crermos nele porque a nossa inteligência, a nossa capacidade racional nos leva a ver que existe algo além e que esse algo além nos chama e nos convida todos os dias a nos aproximarmos dele. E através dessa fé, através daquilo que alguns chamam um salto no escuro, a fé, a gente dá uma resposta a Deus. A fé nos impulsiona, é como se ela fosse o combustível do carro. Ela nos impulsiona a buscarmos e a estarmos indo até Deus. Então eu gostaria de ler alguns pequenos pedaços da passagem de Hebreus, do capítulo 1 até o versículo 22, não ele inteiro, mas pequenos pedaços, para refletirmos sobre a fé. Mas é importante também antes a gente salientar e deixar claro, meu irmão, minha irmã, que a fé, ela é o combustível do carro, digamos assim, que nos impulsiona, que leva o carro a andar até o caminho que ele deseja, que é o encontro e a resposta ao chamado de Deus para cada um de nós. Mas é importante também salientar que em alguns momentos, sim, a gente terá um pouco menos de fé, a gente até mesmo duvidará, a gente deixará de ter fé, mas que em todos os instantes da nossa vida, em que Deus nos chama, a gente deve dar uma resposta. Talvez não vamos fazer com tanto fervor, com tanta fé, mas devemos sempre fazer. Fazer a vontade de Deus, escutar a palavra de Deus e alimentar a nossa fé. E como alimentamos nossa fé? Alimentamos nossa fé através de uma vida de oração, através de uma vida de escuta da palavra de Deus. É aquilo que Santo Agostinho vai dizer, gritastes e rompestes com a minha surdez. Ou seja, a fé também é um ato de escuta. Eu escutar aquilo que Deus quer de mim, eu procurar saber o que é a vontade de Deus para a minha vida. Através da oração, através da leitura da palavra, através da meditação da palavra, através da da comunhão, através de missas, do Santo Terço, eu vou alimentando a minha fé. E a fé, ela é o alicerce, ela é a base de uma construção. Se eu perco a fé, todo o resto desmorona. Então que possamos ter a firme certeza de que temos que alimentar a nossa fé, de que temos que nos manter com aquele fogo, até uma comparação bonita da fé. Uma chama, um fogo que se mantém queimando e se mantém acesa. E conforme esse fogo vai se apagando, a fé vai se perdendo, vai ficando mais escuro. Nós vamos nos encontrando na escuridão. Então que todos os dias possamos pedir para Deus: Deus, me dê o dom da fé. Deus, me dê o dom da fé. Me dê o dom da fé para eu te buscar. Me dê o dom da fé para eu continuar acreditando quando tudo diz para mim não acreditar. Me dê o dom da fé para continuar te buscando e te amando, Senhor. Porque quando a gente perde a fé, o Senhor nos responde e nos escuta. Então eu gostaria de ler pequenos versículos do capítulo da carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 22, e falar brevemente sobre eles. A primeira coisa é que a carta de Hebreus, no capítulo 11, já no versículo 1, ela vai tentar dar uma definição de fé. A primeira delas é: a fé é a firme certeza do que se espera e a prova do que não se vê.
Outros versículos que vão continuar dizendo vai ser: por causa da fé, os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé compreendemos que o mundo foi formado pela palavra do próprio Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi pela fé que Sara, embora de idade avançada, recebeu vigor para conceber, porque acreditou na fidelidade de Deus, que lhe havia prometido isto. Meu irmão, estes foram os pequenos versículos que eu gostaria de ler no dia de hoje. Mas o primeiro e o mais importante: sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes nós fazemos tantas coisas ao reino de Deus, nos dedicamos tanto ao reino de Deus, mas a gente pode nos questionar: eu estou fazendo porque eu tenho fé neste Deus? Eu estou fazendo porque a fé está me levando a fazer isso? Eu estou fazendo somente por fazer? Eu estou buscando somente por buscar? É importante a gente salientar que a gente precisa ter fé. E essa fé nos leva a dar uma resposta a Deus. Essa fé é algo que é aquela chama fervorosa que está forte, clareando tudo ao nosso redor. Sem fé, não podemos agradar a Deus. E pela fé compreendemos que o mundo também foi formado pela palavra de Deus. Tantas coisas hoje dizem o contrário, nos ensinam o contrário daquilo que Cristo nos ensinou. Mas pela fé podemos compreender que o mundo foi formado pela palavra de Deus, que tudo foi formado pela palavra de Deus. Então que possamos alimentar a nossa fé, que possamos ter certeza. Eu sei que é difícil, o quanto que é difícil e o quanto que muitas das vezes nós podemos também cair. A gente tenta manter a fé, alimentar a fé, que é a garantia daquilo que a gente espera. A gente tenta e muitas das vezes não conseguimos alimentar a nossa fé, muitas das vezes aquela luz está apagada. Mas se nós pedirmos para Deus para me dar o dom da fé, Ele me dará o dom da fé. E através do dom da fé, quando a gente ter fé mesmo, que Cristo vive, que Deus reina, que é o Criador de todas as coisas, quando a gente ter essa fé firme e forte, a gente vai ter a certeza de que o meu sim é um sim e o meu não é um não. Se eu não tenho fé, se eu não acredito de verdade, o meu sim jamais será um sim e o meu não sempre vai ser este não que todos os dias eu estou dando para Deus. Quando Deus me chama, Deus se revela para nós, a gente dá uma resposta. E essa resposta é o dom da fé, a nossa busca pelo Criador. E a gente precisa que o nosso sim seja um sim e o nosso não seja um não. E a gente só consegue fazer do nosso sim um sim quando estamos firmados em Deus. Estamos firmados em Deus através da nossa fé, da nossa inteligência, da nossa capacidade de ver. Existe um Criador. E eu preciso manter a fé neste Criador. Então que possamos buscar formas de responder a este Deus que se revela através da fé. E possamos alimentar a nossa fé através da oração, da Eucaristia, da escuta da palavra, através de uma conversa com Deus. Eu sempre gosto de dizer que o meu jeito de conversar com Deus é o jeito que agrada a Deus, desde que ele seja de um modo sincero e de um modo que eu realmente esteja procurando encontrar a Deus e manter a minha fé, apesar de todas as tribulações, porque a gente sabe que o mar vai se agitar, o vento vai soprar, mas se eu tenho a minha fé firme e forte, se eu estou alimentando ela, com certeza Deus irá me escutar. Com certeza Deus me dará o dom da fé para acreditar nele em todos os instantes da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.